Eu tenho certeza que você já ouviu da boca de alguém, ou no Twitter, ou em qualquer rede social, um negócio do tipo: ai, olha quanto a carne tá hoje, olha quanto ela tava em tal governo, olha quanto ela tá agora. E aí tem gente que quer colocar a culpa em um governo, tem gente que quer colocar a culpa em outro, mas hoje eu vou explicar pra você que na verdade são muitos fatores que levaram a, por exemplo, o preço da carne estar do jeito que tá hoje. Então vamos entender isso comigo. Bom, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, que também é responsável pelo aumento do preço da carne, e na verdade é responsável pelo aumento de todos os preços, é a inflação. E por que eu digo isso? A gente está pegando nesse recorte de tempo, então vamos falar desse recorte de tempo. Basicamente, ali a maioria dos que passaram no poder nesse período, para resolver os problemas, principalmente econômicos, e para tentar conquistar a população com alguns programas sociais, o que eles faziam? Liberavam crédito. Só que liberavam crédito sem um planejamento futuro, ou seja, vamos resolver a nossa situação com a população agora, e aí quem tiver no poder ali no futuro que se vire com os problemas que vierem. Então, quando o governo libera muito crédito sem muito planejamento ali para frente, ele vai estimular a inflação, e a inflação é um aumento de preços. E durante todo esse período, a inflação apresentou índices altos, consideravelmente altos. Tanto é que em 2013, 2014, a taxa Selic chegou acho que a 14% ao ano, e a taxa Selic, quando está nesse padrão, é porque ela está segurando uma inflação muito forte. Então a inflação foi um fator que contribuiu muito para a alta do preço da carne e para a alta dos preços em geral no Brasil. Se você ficar comparando o preço agora de 2021 com 2008, 2009, é óbvio que vai estar mais alto. E isso já é um ponto que você tem que levar em consideração. E todos que passaram têm culpa. E tem alguns que têm mais culpa que os outros, mas eu não vou entrar nesse mérito. Para o segundo ponto, eu acho que é uma discussão um pouquinho mais aprofundada, mas aí é muito fácil para vocês entenderem. Que eu vou perguntar o seguinte: quando você vai colocar o dinheiro em algum lugar, você vai fazer um investimento, você vai colocar dinheiro num novo negócio, vai apostar dinheiro em uma pessoa, em uma promessa, enfim, vai colocar dinheiro em um imóvel, você vai se perguntar se vale a pena colocar dinheiro ali, se a relação de risco-retorno vale a pena. E aí pode ter casos que você vai chegar à conclusão que não, e casos que você vai chegar à conclusão que sim. E só para constar aqui, eu estou falando isso por quê? Porque o preço do dólar, ele impacta muito no preço da carne. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas a questão é, o dólar, as pessoas costumam comparar isso também do governo ali no 2008, enfim, 2007, com agora, 2006 com 2021. O dólar naquela época ele era mais baixo, ele era muito mais baixo. Por quê? Porque havia muito dólar na nossa economia, a oferta de dólar era muito alta, quer dizer. Então, se você tem muito dólar aqui no Brasil, é natural que ele se desvalorize, porque você tem muito, então ele se desvalorizou. Só que com o tempo, lá daquele período, daquele recorte até agora, aconteceram muitas coisas que fizeram as pessoas que fizeram investidores tirarem o dinheiro, tirarem o dólar deles daqui da economia brasileira. Porque aí os investidores que colocavam o dinheiro aqui, eles começaram a ver um país que começou a apresentar vários indicadores de corrupção, vários esquemas de corrupção gigantescos que foram estourando, e é gente presa, é político preso, é doleiro preso, enfim. Eles começaram a ver isso. E aí só por isso eles começaram a pensar, pô, será que vale a pena eu deixar meu dinheiro aqui no Brasil? E aí uma galera foi tirando investimento, foi tirando dólar no Brasil. E aí você vai tendo menos dólar, quando isso acontece o preço dele sobe, porque a oferta está mais escassa. E aí, além disso, foi se percebendo também um planejamento econômico ruim. Aquela questão do crédito. Então os caras estavam vendo um país com corrupção, planejamento econômico ruim e tudo mais. A galera foi tirando dinheiro. E aí a oferta ficou escassa, o dólar foi subindo, e aí o Bolsonaro pegou a pandemia, e durante a pandemia aí realmente a galera tirou investimentos, porque sabia que a coisa ia complicar pra caramba aqui, como complicou na maioria dos países. E aí o preço do dólar subiu, mas agora vamos focar na questão da carne. Bom, vamos pensar na cabeça do cara que produz carne aqui no Brasil. Na hora que ele vai vender a carne dele, ele tem duas opções. Ele pode vender, só para equiparar aqui, ele pode vender para o real, ou seja, vender aqui dentro do país, ou vender lá para fora em dólar. Quando ele está fazendo isso, quando ele está vendendo em dólar, depois que ele converter de novo para real, ele vai ganhar mais se ele vender lá para fora do que se ele deixar aqui, porque o dólar está muito alto. Então para ele vale a pena.
E a partir do momento que isso passou a valer a pena, a galera que produz carne aqui no Brasil começou a exportar muita carne. E aí aquela mesma relação de oferta. A gente tinha um determinado número de carne sendo vendida no Brasil, essa oferta ela deu uma enxugada, e aí quando a oferta ela fica mais escassa, o preço sobe. Então é bem simples de entender, os caras começaram a exportar porque estava valendo mais a pena, tinha menos carne para ser vendida no Brasil e o preço subiu, porque a demanda se manteve a mesma, mas a oferta caiu. E aí por isso que o preço da carne está bem alto. Não é só por causa de um, não é só por causa de outro, todos têm culpa. A pandemia também foi um fator que influenciou bastante nisso, e é assim que a coisa deve ser analisada. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer uma explicação bem didática. Obviamente que eu fiz uma explicação para aquelas pessoas que não entendem do assunto, para essas pessoas passarem a entender. Se tiver alguma pessoa aí que quiser me corrigir em algumas coisas no comentário, fique à vontade. Mas é isso, pessoal. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Obrigado, valeu!